Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Galo, rapaziada, nosso Atlético Mineiro, que ontem a gente ficou nesse empate contra o Botafogo, né, cara, mas assim, vamos pensar bem, foi um ótimo resultado. Primeiro tempo, o Milito não pôde contar, né? No jogo todo não pôde contar com todos os titulares. Então ele começou a fazer alguns testes. Então o primeiro tempo foi uma fase de teste para ele ver como que o sistema defensivo estaria ali para conseguir controlar o Botafogo. Só que infelizmente a gente acabou perdendo o Rubens e, cara, aí ficou mais difícil. Então o segundo tempo foi praticamente um ataque contra a defesa, realmente, isso é a verdade. Mas a gente conseguiu apagar o fogo, só que eles quiseram falar besteira da gente e o Hulk não deixou barato, mandou um recado para eles. O Otávio também falou assim, ó, vamos ver a dia 30. Então, meu irmão, já acendeu, meu irmão, já acendeu essa faísca aí da grande final. E, meu irmão, o negócio vai ficar sério e a gente acredita que a gente vai ser campeão em cima do Botafogo no dia 30. Rapaziada, vamos acompanhar aí os donos da bola, como a gente sempre traz, sem mais delongas, mas antes disso, não esquece não, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Vamos tocar o vídeo, rapaziada. Everton, vi você falando ontem da questão da faísca. A faísca foi riscada. Você ouviu os companheiros falando aqui. O cenário melhora para o Atlético ganha um novo ânimo para esse jogo e também vai entrar mais pilhado por tudo que foi dito, principalmente pelo Luiz Henrique. Um grande abraço. Um abraço a todos. O que acontece é que a única coisa que o jogo de ontem acho que pode ajudar o Atlético no aspecto anímico, que era exatamente o que nós estávamos criticando antes do jogo de ontem. Por isso eu falava da importância dessa van premiere aí da final, só que eu imaginei que o Atlético pudesse lançar o maior número de titulares possíveis, mas entre o que eu acho e o que a fisiologia tem certeza, a distância daqui lá no Acre, né? Então, fica difícil para a gente entra com muito achismo. Eu achava, mas aí quem tinha razão era o Milito. O Milito escalou dentro das suas condições, colocou para rodar quem ele tinha à disposição. E no final das contas, o jogo de ontem, eu acho que acendeu no Atlético o aspecto anímico, que era o que mais se criticava. E aí tem a ver, não é com animação, é com espírito. O espírito que um time precisa chegar à final, eu acho que o Atlético ainda não tinha entendido. Só que ontem, por causa das provocações e da forma com a qual tudo aconteceu, acho que o Atlético ganhou nisso. Agora, o jogo de ontem vai organizar o Atlético para a final? Não. O jogo de ontem vai fazer os jogadores do Atlético jogarem mais bola, apresentar mais talento, organizar, tecnicamente os caras vão sobrar? Não. Pode acontecer, mas não tem nenhuma ligação. A única ligação para mim é o aspecto anímico. Se faltava um pavio a ser riscado para acender o Atlético para a final, ele foi riscado ontem. Agora, sinceramente, aquela conversa do Hulk com o Marlon Freitas depois do jogo, para mim explicou muito bem o que o Atlético tinha como meta para o jogo de ontem. Era segurar o Botafogo. Porque você, sem meio time, você com jogadores fisicamente moídos. Verdade, todo mundo muito cansado, né, cara? É impressionante. Esse Botafogo fisicamente, impressionante. Como poucas vezes eu vi no futebol do continente, um time fisicamente tão forte. Então sobra fisicamente, tem muito talento. Gastaram 350 milhões para montar esse elenco, enquanto o Atlético gastou 35, né? E aí o resultado disso, a gente viu um amasso do Botafogo, mas no final das contas, e daí? Um ponto para cada um, o Atlético ganhou um ponto, o Botafogo perdeu 2. A verdade é essa, porque o prejuízo foi muito maior. E o prejuízo maior também foi que o Botafogo colocou o Galo na decisão. E outra coisa, decisão é um jogo, é campo neutro, o Atlético tem muitos jogadores cascudos, então se algo precisava acontecer para acender o Atlético para a decisão, olha, isso não transforma o Atlético em favorito, isso não reduz o favoritismo do Botafogo, Já levantou isso não faz a o moral de Atlético todo melhor, mundo. mas
Quando a cabeça está bem, se o Atlético chegar fisicamente bem para o dia 30, com o comportamento em dia, com a cabeça boa, com o psicológico em cima e com o nível de concentração em cima, convenhamos, né, gente? Olha o elenco do Atlético, do goleiro ao centroavante, vocês vão entender que tem muita gente cascuda ali preparada para ganhar esse título. Agora, vai ter que jogar muito mais do que ontem, né? Não dá para chegar lá no dia 30. Aliás, eu acho que o jogo de ontem abre uma interrogação imensa na cabeça do Milito. Como eu vou armar o time no jogo do dia 30? Eu parto para cima, eu jogo fechado no contra-ataque, mas no contra-ataque eu não tenho peças para ter um futebol reativo com eficácia. E aí? Então, além de tudo, teve coisas boas, mas acho que das coisas ruins não, que podem abrir dúvidas na cabeça do Milito, uma delas é como armar o time no dia 30. De fato, HG, e essa questão da confusão... Faltaram alguns titulares, mas não pode falar que faltou fortes emoções. Emoção não faltou não, rapaziada. A data FIFA mexeu com o confronto. Luiz Henrique, Almada e Alex Telles foram para campo no sacrifício. Igor Jesus começou no banco. Já do lado alvinegro, 4 titulares ficaram de fora. Mas não quer dizer que faltou o brilho dos protagonistas. Daverson, como sempre, aprontou das suas. O Barbosa não curtiu. Thiago Almada também mostrou que é perigoso. E Luiz Henrique desequilibrou o jogo. Partiu para cima de Rubens uma vez e o lateral foi amarelado. 3 minutos depois, rolou um replay. Mais uma vez com o jogador do Galo levando a pior. Um primeiro tempo que ainda acabou com um clima quente. O treinador deles grita, o banco deles grita, o nosso grita e fica isso daí. Se você não gritar, você não vai. Se você não gritar só ouvir outros, desculpa a palavra, os outros vão deitar em você, né? Já no segundo tempo, quando o Botafogo conseguiu passar pelo bloqueio da zaga, Everson apareceu. Era praticamente um ataque contra a defesa. A posse era na sua maioria do Botafogo, que empilhou chances sem alterar o placar. O que mudou a história da partida foi a confusão. Em questão de minutos, nos acréscimos, Alexander Barbosa tomou 2 cartões amarelos. Mesmo após o fim do jogo, o zagueiro ainda quis tirar satisfação. Mas o que rolou com o Barbosa ali durante o jogo? Com o Barbosa, zagueiro deles? Barbosa? Quem? Ah, Barbosa aqui lá. Que esse nome eu nunca ouvi falar muito, assim, aí eu fico meio que sem entender. Nem conheço, fala dele. Outra confusão começou logo depois, quando os jogadores do Botafogo chegavam no vestiário. Vai pra lá, cara, não vem deixar de cabeça quente aqui, pegou. Vai falar lá. Partida que também terminou mal para Luiz Henrique. Acabou sendo expulso por arremessar essa garrafa na confusão. Do lado do Galo, o pessoal não saiu feliz com o atacante botafoguense. Henrique, um jogador de seleção brasileira, ele não pode chegar para um jogador nosso e falar que nosso time é um time de Falei pra ele, tá bom, dia 30 a gente vê o time de então. Que nosso time é merda. Primeiro, ele tem 5 jogos na seleção, ele acha que ele é craque. Ele não ganhou nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou que nós somos merda. Primeiro, ele deu 5 chutes na seleção. 5 chutes, eu passei 7 anos na seleção. Eu tenho humildade. Primeiro ele tem que correr pra caramba, pra respeitar. Luiz Henrique, que chegou pro nosso goleiro reserva, eu não escutei, ele chegou pro Mendes, e daí ele falou que o Luiz Henrique virou pra ele e falou: ah, o time de vocês é muito fraco, é uma merda. Eu falei, tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa. Olha, o Luiz Henrique tem tudo pra ser um craque, mas tá muito longe de ser craque ainda, tá muito longe, entendeu? Então, acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é uma merda, jamais eu vou chegar e falar que o jogador é uma merda, porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo o clube. A partir do momento que eu falo que um time é uma merda, estou faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional, nunca falei que nenhum time é uma
Então que ele aprenda com o erro deles. Tem tudo, mais uma vez, tem tudo para ser o craque, mas para isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa. A prévia Falou da tudo, Libertadores Hulk, termina falou com um tudo, resultado tá agridoce para os dois lados. Mesmo com um a menos, o Galo conquista um ponto importante, mas chega à sua 8ª partida seguida sem vencer. Já o Botafogo fecha mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, mas vê a distância para o Palmeiras encurtar para 2 pontos. Vamos ter um confronto direto que tem 3 resultados possíveis e, portanto, nesse jogo podemos ficar assim, podemos ficar um atrás, podemos ficar igual, portanto, nesses 3 resultados que possam acontecer nesse jogo, veremos aquilo que teremos. Tomar este partido de hoje para fortalecernos de que estamos vivos. Agora, muita gente achou que o Galo ia ser engolido pelo Botafogo, que o Botafogo ia amassar o Galo. Achar é uma coisa, né? Ter certeza é outra. Né? Agora que o Palmeiras faz sua parte no Brasileiro aí, que eles possam passar o Botafogo se for isso campeão, aí, Davi. mérito deles. E se a gente for campeão da Libertadores, mérito nosso. Eu queria ouvir você, Valu. Vamos mostrar as imagens da confusão que aconteceu depois, até entre seguranças, né? Mas alguns jogadores ali também. O Luiz Henrique, inclusive, foi expulso, né? Pelo árbitro da partida. Você acha que isso muda alguma coisa? Traz um clima de ainda mais... sobre isso aí. Animosidade, um clima ainda mais... Irmão, jogadores de segurança vieram para arrumar problema, de Libertadores já vai ter esse clima. Como é que você vê? Já tem esse clima por si só, André. Boa tarde para você e para os amigos. Já tem esse clima por si só. São 2 equipes numa final de Libertadores e eu continuo com a mesma opinião falando um pouquinho do jogo também, de antes da partida, né? O Botafogo joga o melhor futebol no momento no Brasil, mas... até falei isso hoje lá no Deus Me Livre, a gente vive num futebol onde em vários meses da temporada já foi um time que jogou o melhor futebol no momento, inclusive o Atlético já teve esse momento no primeiro semestre, sim, que era o melhor futebol que a gente achava, alguns achavam pelo menos, eu concordava com isso, o Atlético apresenta o melhor futebol no momento, até o Flamengo do Tite, que nem está treinando mais o Flamengo, já teve esse momento na temporada. Então, o Botafogo sim, para mim é 50-50, da mesma forma que era antes dessa partida, pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o atleticano ele tem o direito de se vestir com otimismo, até de achar que realmente o Atlético entrou psicologicamente ontem na mente do Botafogo. É legítimo isso. Eu consigo enxergar que o Atlético ontem estancou uma hemorragia. Por isso que eu não diria ainda que o Atlético saiu fortalecido do jogo contra o Botafogo. Porque finalmente, depois de 3 jogos seguidos contra o Flamengo, você olha alguma coisa de um jogo, o que tem para tirar de bom desse jogo contra o Botafogo? O Everson trabalhou, mas não foi num nível nem parecido com o que foi nas 3 últimas partidas contra o Flamengo. E, defensivamente, faltaram ideias para o Botafogo diante da imposição defensiva do Atlético. Então, acho que você está falando de uma hemorragia, porque quando a gente pega os 3 últimos jogos do Atlético, Maracanã lá, o jogo da Arena e o jogo na sequência com o Flamengo, cara, desculpa, só tem o Everson para tirar desses 3 jogos. Então, por isso que, para mim, o Atlético coloca fim a uma hemorragia momentânea. Agora, o que isso vai virar no dia 30, quando o Rep fala do Botafogo? O Botafogo pode chegar contra o Atlético no próximo sábado com os mesmos 4 pontos do Palmeiras, com a vantagem aumentada desse momento, ou atrás no campeonato, enfim. Uma coisa eu tenho certeza, isso aí eu estou de acordo. Um time que não ganha há muitos anos tem esse peso mesmo quando joga muito bem. Eu lembrei, inclusive, no Deus Me Livre, quando o Atlético, em 2013, vence a Libertadores com um time que tinha, mas carregava aquele fardo pesado de 42 anos ser uma conquista a nível nacional, tá, gente? O Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro, a Conmebol também, mas eu tô falando algo em nível de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Esse jejum pesava a ponto de que, com certeza, alguns atleticanos, mesmo vendo a fragilidade do Olímpia e a superioridade parece que não vai dar. Eu penso, e aí é muito individual, que isso em algum momento pode entrar em campo na partida da Argentina no dia 30. Botafogo toma um gol do Atlético, como é que ele reage? Nesse aspecto, o grupo do Atlético não tem essa pressão. Foi campeão outro dia.
O pessoal ganhou o Campeonato Brasileiro em 21 e Copa do Brasil. Então eu acho que isso em algum momento pode sim entrar em campo, dependendo da circunstância da partida. Concordo. Sabe o que eu acho que o pode peso pesar? tá bem no o Botafogo. que disse o Rap. Cara, hoje o Rap tá com algumas razões, o que me incomoda. Então, se o Rap é um cara sóbrio no programa, é algo de errado que tá acontecendo. Mas ele fala uma coisa que é interessante. Se o Botafogo chega no jogo da semana que vem, tendo sido ultrapassado pelo Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, eu acho que esse peso que o Valor diz, ele aumenta muito. Sim. A carga para cima dos caras, ela vai ser ainda maior. E isso pode ser benéfico pro Mas Atlético. esse elenco já provou, por um outro lado, que não sofre como o elenco do ano passado, que reage diferente. Concordamos. Que o Botafogo já teve momentos assim também. É que esse elenco provou isso, mas nunca num nível tão alto. Nível tão intenso. E o final da temporada. Chegar no Se eles perderem pro Palmeiras na terça, eles vão chegar na merda do Brasileiro e o time vice-líder. Um time que liderou o campeonato inteiro, de ponta a ponta. 16º até agora. Vira vice-líder. Cara, o bicho pega. A pressão fica muito forte. Porque se você parar pra demais. pensar, olha pra você ver, o Botafogo ele foi ascendendo. Porque, na verdade, o Botafogo ele vai subindo, ele assume a liderança do campeonato na 16ª, mas ele classifica na Libertadores, na Bacia das Almas. Ele é o segundo colocado do grupo. Exatamente. E depois vence o São Paulo com dificuldade. Não foi um jogo simplório. Não foi um jogo que o Botafogo foi o senhor da partida. Gente, o próprio Palmeiras. O Botafogo sobra contra o Palmeiras na primeira partida. Mas na volta... Na volta faz 2 ou 3-0. 2-0. Toma 3-2. E no final tem um gol do Gustavo Gomes que a bola pega no braço dele. Pega mesmo. E anula. Mas o Botafogo sofreu. Não, o Botafogo, quando ele joga contra equipes que estão bem fechadas lá atrás, ele tem dificuldades. Bom, rapaziada, eu concordo plenamente. Eu acho que o Botafogo vai chegar já na final, já, cara, com a mentalidade já abalada, o psicológico já foi pro saco do Botafogo. Todo mundo sabe que o Botafogo é pipoqueiro. Então, rapaziada, ele não conseguiu, cara. A gente com -1. A gente sofreu ontem, segundo tempo principalmente, sim. Mas com -1, cara. E ainda o Hulk ainda quase fez o gol lá diante do meio do campo. Então, rapaziada, pra mim, esse jogo de ontem levantou a moral do Atlético. O Galo chega na final de igual para igual contra o Botafogo. Cara, esse jogo de ontem, a gente tava sem Scarpa, sem Arana. Cara, foi um time mesclado. O Hulk não entrou no início do jogo. Então, rapaziada, o Militos também estava fazendo testes no primeiro tempo. Só que, infelizmente, o Rubens acabou sendo expulso, né? Então, a gente complicou demais a estratégia do Milito ali para o jogo. Então, segunda etapa realmente foi ataque contra a defesa e nossa defesa se comportou muito bem. O treinador do Botafogo colocou um monte de gente para frente, botou todo mundo. Igor Jesus botou todo mundo para frente e não tiveram chances assim reais de gol. Eu acho que o que a gente tem para levar desse jogo é que o Botafogo botou todo o seu poder ofensivo e não conseguiu levar perigo ao gol do Atlético. Então, todo mundo até falou, pro Davidson, todo mundo achou que o Botafogo ia amassar o Galo. Negativo. Negativo. A gente passou um momento de instabilidade, acho que mais psicológica, mental, do que de futebol em si, que a gente sabe que o nosso elenco tem qualidade. Então, rapaziada, a gente vai pra cima no dia 30 conquistar a glória eterna. Botafogo, se Deus quiser, vai perder pro Palmeiras no meio de semana. Aí, meu irmão, desestabiliza eles totalmente. E aí, cara, chega lá, a gente vai vencer. E é isso que eu acredito, né? Não vai ser um jogo fácil, é claro, mas nós vamos trazer esse caneco da glória eterna para BH, rapaziada. Eu quero que você que acredita nesse título, coloque aí nos comentários o que você achou desse jogo, daquela problemática toda e sobre o que o Hulk também defendeu aí o Galo. Valeu, rapaziada. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like.